Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais uma edição do Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Comigo hoje estão o deputado estadual Simão Pedro, pela primeira vez conosco, muito obrigada. O Elcinho, que já é prata da casa, delegado Palumbo, prata da casa. E também, pela primeira vez comigo, o advogado especialista em cybercrimes, Luiz Durso. Seu pai me entregou minha OAB, eu tenho muito carinho por ele. E eu tenho por todos. Bom, já viu que essa mesa tá de peso, né? E nós já vamos então começar, porque eu não vou nem perder tempo, vamos começar a falar sobre o apagão de São Paulo na última sexta-feira. O que foi aquilo, hein, gente? O presidente da Enel São Paulo, Max Lins, afirmou que as árvores e um erro na previsão meteorológica foram os grandes vilões do apagão que atingiu mais de 2 milhões de imóveis. Nos preparamos para aquela sexta-feira, sabíamos que viria uma chuva, né, que deveria chegar com um certo nível de precipitação pluviométrica e de ventos de até, no máximo, 55. Veio uma chuva muito maior, uma tempestade, na verdade, com 400 quilômetros, varreu todo o estado de São Paulo. Só aqui na cidade de São Paulo caíram, né, 200 e quase 300 árvores de grande porte. Na área de concessão toda, tiveram 1.400 árvores sob nossa rede. Às vezes há redes enormes que caem sobre, às vezes há árvores enormes que caem sobre a rede. Segundo ele, para atender aos chamados, a Enel trouxe equipes extras de outras localidades do país, aumentando o número de 300 equipes na sexta tarde para 1.200 na segunda-feira. Questionado sobre o que mudaria se um evento climático similar ocorresse nos próximos meses, Lins falou que a empresa manterá o que chamou de estado de alerta, mas disse que novos estragos podem acontecer. Pode acontecer. E vai provocar estragos. A gente sabe que vai provocar estragos, porque infraestrutura, pessoal, tem duas características. É capital intensivo e de largo prazo. Então, esse evento, ele alerta, não alerta só nós, as outras distribuidoras de São Paulo, alerta os municípios, alerta a Agência Nacional de Energia Elétrica, de que coisas climáticas, eventos climáticos estão mudando. Ele pediu desculpas à população e insistiu que medidas como levantamento e mapeamento da vegetação, além de podas constantes, são medidas mais viáveis de solução para o problema do que o enterramento de fios. Estamos sim sentindo a dor, estamos solidários, estamos trabalhando, pedimos desculpas por isso, claro, tá certo? Não há nenhum problema. Agora, eu gostaria que isso viesse dentro de um contexto. De um contexto de uma situação excepcionalíssima. Tá? Então, por isso tem que ser feito pontualmente, porque, do contrário, né, isso pesaria no bolso do consumidor final que paga a conta, sobretudo do de baixa renda, dos de menor renda. Sobre indenizações, a empresa disse que discute com a ANEEL a possibilidade de ressarcimento para quem perdeu alimentos. Para o caso de aparelhos queimados ou muito tempo sem energia em casa, já há regulamentação prevista. Cerca de 600 mil imóveis ficaram sem energia elétrica em São Paulo e na região metropolitana. O problema foi decorrente de uma tempestade que atingiu a região. Em nota, a Enel afirmou que o apagão atingiu mais de 2 milhões de clientes e que o fornecimento de energia foi normalizado até a última terça-feira, dia 7 de novembro. O CEMADEM foi procurado pela nossa produção, né? O CEMADEM, para quem não sabe, ele é um Serviço Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Ele foi procurado pela nossa produção porque nós fizemos a seguinte pergunta para ele, viu, Mesa? Perguntamos para eles o seguinte: vocês não comunicaram à Prefeitura de São Paulo, a Defesa Civil sobre aí, essa possível tempestade, isso tudo que aconteceu em São Paulo, né? Então, nós tivemos o cuidado de entrar em contato lá com o Senadem e eles nos responderam. A gente tem a resposta aí, produção, para eu ler aqui? Vamos lá. Olha aí.
A gente tem a carta, tá? Isso aí foi o e-mail que eles nos mandaram. E aí eles, a parte que mais nos interessa tá aí, ó, por oportuno, que enviou um alerta de risco hidrológico nível moderado para o município de São Paulo em 3/11, às 15h53 da tarde, ou seja, antes da tempestade, obviamente. Então ele preveniu aí a prefeitura, tá? E aí nós fomos ao site do CEMADEM, gente, lá no site está dizendo o seguinte: considera-se moderada a possibilidade de movimentos de massa, né? E podendo ter previsão de pancadas de chuva e acúmulos prévios, Mel colocou aí, que podem ser suficientes para deflagrar deslizamentos de terra, tá? Isso aí a gente pegou porque não tem uma explicação exata do que é o nível moderado. Então a gente pegou aí numa previsão, quando eles falam moderado, o que significaria. Então aí a gente pegou uma tela da previsão ali para a região sudeste. E aí a gente descobriu o seguinte, que toda vez que se fala em moderado, a gente na verdade não está falando nada de moderado, porque é previsão de pancada mesmo de chuva, acúmulo de água e até possíveis deslizamento. Então isso foi, né, conclusão, isso foi avisado à Prefeitura e à Defesa Civil da cidade de São Paulo. E o prefeito se pronunciou, né, e o próprio governador, a própria Enel se pronunciou dizendo, foi um caso atípico, que não era esperado, mas a gente está vendo aí que pelo menos horas antes já se tinha notícia de que isso poderia acontecer. Então, eu queria primeiro ouvi-los, qual foi a leitura que vocês tiveram dessa história toda, né? Inclusive das responsabilidades de cada um, porque a Enel tem sua responsabilidade por conta do fornecimento de energia, que aliás até a última quinta-feira eles disseram que já estava tudo normalizado, mas nós vamos daqui a pouco rodar em uma entrevista que nós fizemos na quinta-feira com uma pessoa que ainda está sem energia. Então eles têm essa responsabilidade. A prefeitura tinha responsabilidade de zeladoria, porque toda hora a gente vê queda de árvore, basta ter uma chuva em São Paulo que tem tem inúmeras quedas de árvore, né? E árvores ocas, a gente mostrou aqui numa reportagem durante essa semana na Jovem Pan, uma árvore que caiu, ela estava completamente oca, você conseguia ver o outro lado do tronco, você olhava dentro do tronco, você via o outro lado, você podia sair do tronco, era um túnel, né? E também o governo de São Paulo acabou fazendo ali uma reunião com o prefeito, né, e por conta da concessão da Enel. Então eu queria muito ouvir dos senhores, né, qual foi a percepção que tiveram com relação ao desenrolar dessa história ao longo dessa semana, né, inclusive aí da fala do governador, da fala do prefeito, inclusive do posicionamento da própria Enel, né? Vou começar aqui pelo nosso ilustre deputado Simão Pedro, que nos deu a honra de vir aqui pela primeira vez. Queria ouvi-lo, porque eu sei que o senhor também já esteve à frente da gestão municipal de São Paulo. E o senhor certamente passou por alguma tempestade, por algum problema climático. Sim. Obrigado, Elaine, pelo convite. Queria dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, né? Cumprimentar o delegado Palumbo e o senhor Pedroso, o doutor Durso. Primeira coisa, assim, em relação à prefeitura, né? De fato, foi um evento climático que vão acontecer agora com mais intensidade no Brasil, no mundo e nas cidades. Então, em relação à prefeitura, esse evento mostrou que a prefeitura está completamente despreparada para lidar com esse tipo de problema, né? Por exemplo, não temos mapeamento das árvores, né? Em São Paulo, o centro, bairros muito importantes são muito arborizados. Nós não temos, talvez, o número de equipes para lidar com essas situações emergenciais, né? Então, São Paulo precisa se preparar para esses eventos, que agora é fato, né?
Terra está se aquecendo mais, então cada vez mais, não é mais só no verão, é na primavera, é no outono, no inverno. Tem mais dia, né? Então, assim, São Paulo se mostrou despreparada e isso é um tema que eu acho que nós temos que nos aprofundar. A outra coisa é a Enel, né? Que é a responsável pela eletricidade. Ela essa nova empresa assumiu em 2019. Aí tem um problema que são essas privatizações, essas terceirizações. Qual é a preocupação dessas empresas? É obter o máximo de lucro, porque aí os seus presidentes aqui vão receber bônus, etc. Enviar lucros cada vez maiores para o exterior, como foi o caso dela. E aí corte de custos, então onde que você corta custos? Vou cortar pessoal. A Enel cortou 36% de 19 para cá, de funcionários, de equipes, né? Então, por isso que foi essa demora para restabelecer estabeleceu a normalidade da cidade, né? Eu já vi, por exemplo, casos que você demorava um dia, 2, 3, a cidade estava funcionando normalmente. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando eu fui secretário de serviço. Agora, 5, 6 dias, 5 dias depois, postos de saúde sem energia, né? Quer dizer, um caos, né? Um colapso assim terrível, né? Então eu acho que essa empresa precisa se explicar por que teve esses cortes, se ela se preparou, não, provavelmente ela não estava nem aí, né? Não se planejou e aí quando acontece ela fica, não, mas foi um evento inesperado. Isso aí é normal, não foi culpa nossa, né? Nós tínhamos gente na rua, eu tinha 6 equipes para ir para as ruas, é um absurdo, né? A prefeitura teve que também correr às pressas, né? Então, a manutenção da cidade, a sua normalidade tem que ser agora uma preocupação, certamente vai ser pauta das próximas eleições, né? Porque a gente vai discutir a cidade, mas eu acho que é um despreparo e da parte da Enel uma irresponsabilidade. Vão ter que ser chamados à responsabilidade. Lá na Assembleia Legislativa já está funcionando uma CPI desde o começo do ano, embora a CPI estava vindo em câmera lenta, né? Mas acho que agora, o que mostra que a Enel já tinha problemas, né? E não foi nem a oposição que propôs isso, viu, Palumbo? Foi deputados da própria base do governo, né? Então já havia uma insatisfação com os serviços e agora que está vindo à tona, assim, esse negócio, lucros excessivos. A Enel, pra você ter uma ideia, a empresa que mais... de São Paulo, da Enel Brasil, é a empresa que mais lucra para a Enel Internacional, né? Teve um lucro assim exagerado, né? Não é proibido ter lucro, acho que tem que buscar, né? Mas escuta, e a responsabilidade, né? Então a agência reguladora, que é a Arcesp, que é a responsável pela fiscalização, nós estamos chamando também na Assembleia para se explicar. Escuta, vocês não fiscalizaram isso? Não foram ver se a empresa está preparada ou não, está cumprindo o contrato? A própria ANEEL, né, que é a concessionária responsável, também tem que ser chamada a atenção. Mas nós vamos olhar isso agora em termos dos contratos. Mas fica claro que eles não tiveram qualquer preocupação e responsabilidade com a população, com a cidade, né, com a normalidade nesse evento, né? Sim. E o senhor delegado Palumbo, o que achou de tudo isso? O senhor estava aqui, né, no final de semana? Sim, eu estava aqui. Isso mostra a fragilidade da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, que não tem capacidade nenhuma de aguentar nenhum fenômeno da natureza, né? Foi uma tempestade fora do normal, mas olha o caos que causou na cidade mais rica e no estado mais rico do país. E a Enel, ela triplicou o seu lucro, foi para 640 milhões de lucro nos últimos 3 anos, ela triplicou. Exato. E não tem efetivo. Eu ouvi algumas entrevistas e não tem efetivo. Fora isso, eu como fui vereador da cidade de São Paulo, sei dos problemas de zeladoria. 13 mil pedidos de podas de árvore. Na última quinta-feira eu estive na rua, cheguei de Brasília, fui para a rua, e lá conversando com algumas pessoas do bairro da Água Branca, me noticiaram uma árvore. E eu olhei para a árvore e falei, mas aqui vai despencar. E aí os moradores falaram, mas a gente está pedindo isso aqui há meses. Há meses, ou seja, isso aqui é uma tragédia anunciada. Sem contar de denúncias de que se tem que pagar propina, porque senão eles simplesmente não cortam as árvores, não podam as árvores. E se o morador resolver
cortar por conta própria, ele toma uma bela de uma multa, responde processo. Então fica muito difícil. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, lamentavelmente, mostrou aí um fracasso quando se tem um problema como esse de natureza, né? É uma fragilidade absurda. Sem contar a Enel, não sei nem como se pronuncia isso aí, mas é um monopólio, estou falando aqui que é uma porcaria de serviço, com milhares de reclamação, eu recebo reclamações nas minhas redes sociais, não presta um bom serviço, está aqui só para angariar lucro, é uma empresa particular, tem que ter lucro sim, mas tem que atender bem a população e tem que ter a responsabilidade. E agora nós esperamos que o Ministério Público tome suas providências e que vá até o final para que essa empresa arque os prejuízos. Comerciantes perderam clientes, comerciantes perderam alimentos, donos de restaurantes, pessoas deixaram de lucrar porque fecharam seus estabelecimentos comerciais, transtorno de pessoas. Imagine você ficar 2, 3, 4, 5 dias. Na última quinta-feira, tinha mais de 1.000 pessoas aí, 1.000 imóveis sem energia. Sem energia. Postos de saúde. Tem que ter um gerador. Não é possível um negócio desse, não ter um gerador numa cidade mais rica do país. Eu sou bastante crítico, não vou nominar ninguém, mas só asfalto não resolve o problema de São Paulo. Exatamente. E o número de vítimas mortais em decorrência da tempestade que atingiu São Paulo chegou a 8 pessoas. Além disso, foram contabilizados mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica. E a queda de árvores, gente, foi assim, inúmeras árvores, como eu falei aqui no início do programa, né? E a maioria ocas por dentro, ou seja, eram árvores que não estavam sendo podadas, que não estavam sendo bem tratadas, bem cuidadas, faltou zeladoria nesta situação. E aí eu queria ouvir agora, Dr. Luiz Durso, sei que não é muito sua área, mas faltou energia na sua casa? Tudo tranquilo? Graças a Deus não, mas eu acompanhei a tragédia e a chuva. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, saudar a querida colega, a doutora Elaine Keller, que tem um papel importantíssimo, não só na advocacia, mas demonstre uma baita de uma comunicadora. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pelo convite. Meus queridos amigos aqui presentes, o Wilsinho, o delegado Palumbo, o deputado Simão Pedro, e eu acompanhei com tristeza. A gente só pode dizer isso, é um momento triste, são situações que nos entristecem porque é uma tragédia já prevista há muito tempo. Chuva sempre teve, chuva sempre deu problema. Então, a partir do momento que nós sabemos que a mudança climática só vai piorar esta situação de termos chuvas, enchentes, problemas de árvore cair, falta de energia, aqueles que cada um em sua competência precisa agir preventivamente. Não é novidade. Eu até digo, a situação foi incomum, é muita chuva, mas não é imprevisível. A partir do momento que tem previsibilidade, precisa cada um, diante da sua competência, investir preventivamente. E o que me entristece muito nesses momentos é exatamente as desculpas a dizer, não é de minha competência, fale com a Enel, fale com a prefeitura, fale com o governo e ninguém assume a responsabilidade. Vira uma batata quente que um quer jogar pro outro, exatamente. Né? Com mortes, inclusive, né? 8 mortes. E o descaso do ponto de vista de não atender a população, os telefones não funcionavam, não davam satisfação. Você sabe que eu descobri, nesta quinta-feira, na última quinta-feira, relatado por uma moradora, eu vou para as ruas, eu não fico no meu gabinete, não. Eu descobri que se você ligar num 56, eles informam assim, hoje não é dia útil, procure um dia útil. Hoje é ponto facultativo. Pelo amor de Deus, os problemas das cidades não tem ponto facultativo. Isso é uma piada. Isso. Eu falei, a senhora tem certeza? Eu liguei várias vezes, delegado Palumbo. Falaram que era ponto facultativo para ligar no outro dia. Pelo amor de Deus, isso aí é palhaçada. Beira o esculacho. Sim. Quer dizer, hoje é ponto facultativo, se cair uma árvore, que se dane, segunda-feira a gente vê, vamos curtir o final de semana. A árvore vai saber, ela vai falar, não vou cair hoje, porque hoje é domingo, eu não posso cair hoje, tem que ser no dia útil. Então, a gente acompanha essa situação com tristeza com essa situação de jogar a responsabilidade para terceiros. Eu entendo que cada um precisa assumir a sua responsabilidade e, de fato, melhorar a cidade, porque eu lembro quando eu era pequeno, criança, já havia problema nesse sentido. Quando a gente fala do poder público, precisa de interesse público. Quando a gente fala dessas empresas concessionárias, etc., falta também um mínimo de interesse em atender esses consumidores, porque tudo bem que a cidade é complexa, são milhões de habitantes, etc.,
etc. A chuva foi incomum, mas a partir do momento que tem falta de energia elétrica, as pessoas precisam de informação, precisam de um mínimo de atendimento, mesmo que esse seja um chatbot, um atendimento automatizado, mas informação. As redes sociais também servem para isso, podem usar qualquer tipo de comunicação em rede social, mas precisa ter atendimento para essa população que está desassistida, muitas vezes pelo poder público e nessa hora também por essas empresas que a vida já é custosa, já é cara e se sente totalmente desamparado. Então eu vejo que a lição que fica são situações que vão se agravar, são situações previstas, é normal que vai chover muito, nós estamos acabando com o meio ambiente e que as empresas precisam estar preparadas e mais ainda o poder público. As mudanças climáticas estão aí, né? Como vocês disseram, né? Antigamente a gente falava, a preocupação é sempre com janeiro até março, né? Que até tem aquela música, né? São as águas de março fechando o verão. Mas não, agora com essa história, né? Você não tem mais mês. A gente viu aí o sul, né? A calamidade que o sul do país está passando. E agora essa chuva horrorosa que São Paulo passou no último final de semana. Wilsinho, qual foi? Você ficou sem luz? Eu não fiquei sem luz, mas eu fiquei bastante preocupado. Primeiro, quero separar em dois fatores aqui. Uma questão de energia e outra questão ambiental, que são as podas de árvores e remoção de árvores. Primeiro, o que me causou espanto, o próprio deputado Simão Pedro falou com muita propriedade. Muitas das coisas que caíram no colo da prefeitura, que caíram no colo do Ricardo Nunes, não tem nada com a prefeitura. Eu quero saber onde está a Arcesp, que é ligado ao governo do estado, responsável pela fiscalização da Enel, que não funciona, não só no apagão, passando esse momento de dificuldade que nós estamos passando da energia, tenta daqui um mês fazer uma reclamação. Vê quanto tempo vai demorar para você receber um e-mail de resposta. O e-mail não vai vir. Você não consegue falar na Enel para fazer qualquer tipo de reclamação. Então, uma coisa que muitas vezes cai na prefeitura, não tem na prefeitura. Eu não vi um comunicado da Arcesp. Eu não vi um movimento nenhum da Arcesp de defesa da população contra uma empresa que prometeu que terça-feira ia ter energia de volta e não tem energia. Tem locais que a energia ainda não... Tem escolas particulares e públicas que não tem energia ainda. E eu não vi o pronunciamento nem da Arcesp e nem da Enel ainda. Hoje nós estamos na quinta-feira, tem locais sem energia e eu não vi manifestação de ninguém. E a questão de podas de árvore, eu fui subprefeito do Kassab. Fui subprefeito. É muito difícil. A legislação ambiental muitas vezes não permite qualquer tipo de remoção ou poda. Para você fazer uma poda ou remoção, você precisa de um laudo de um agrônomo, como que é? Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo, que fica na subprefeitura. Então, qualquer árvore que você faça alguma reclamação, tem que ter um laudo. Eu, quando fui eu tentei achar um caminho para ampliar o número de engenheiros agrônomos na prefeitura. Eu fui procurar uma faculdade, eu posso até falar o nome da faculdade, era Faculdade de Jardim São Paulo, que tinha um curso de engenharia agrônomo, para pegar os formandos não, o último ano, as pessoas que iam se formar. E não era nem início do último ano, era as pessoas que estavam no último semestre. A Procuradoria não liberou. Porque não liberou. Falou que não pode, tem que ser formado, tem que ser concursado, vai tirar emprego, não sei das coisas. Então a gente não consegue sair da burocracia para resolver o problema de poda de árvores. A gente fica falando das árvores que caíram. Só esse ano, a prefeitura, eu peguei no site, ela podou ou fez remoção de 152 mil árvores. Aliás, enquanto você falava... O ano passado foi 124 mil árvores. Enquanto você falava, eu até fui pesquisar aqui, fiz uma pesquisa rápida. A cidade de São Paulo, ela tem mais ou menos um levantamento, o último levantamento feito, 650 mil árvores. Tá? E nessa tempestade aí do último dia 3 de novembro, o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de queda de 1.281 árvores. É muita árvore que caiu, não foi pouco. Mas é isso que eu falo, mas tem uma dificuldade para tirar um galho da árvore, você precisa de um engenheiro agrônomo para fazer. O que seria mais fácil é fazer, inclusive, mudar a legislação. Eu não sei se pode ser via a legislação municipal ou tem que ser federal, porque você poderia oferecer oportunidade
vai construir... hoje, qualquer empresa que vai construir um prédio, fazer empreendimentos, elas não conseguem fazer a remoção própria porque tem que esperar a prefeitura. Que aí eu vou dar um exemplo da Sabesp. A Sabesp, quando você vai fazer a divisão do hidrômetro, aquele prédio velho vai dividir o hidrômetro. Ela tem no site dela, você liga para a Sabesp, ela te oferece 10 empresas cadastradas para fazer esse tipo de serviço. A prefeitura, através de legislação, poderia fazer isso também. Cadastra 20 empresas, 30 empresas, 40 empresas, dando responsabilidade jurídica, fazendo um tipo de cartilha do que pode e do que não pode. E o empreendedor ou o próprio morador que tem condições de fazer, eu não estou querendo jogar taxa, quero criar taxas, eu não quero nada. Perfeito. Dando oportunidade das pessoas também poderem... Vai cair a árvore, quero fazer um empreendimento, preciso remover a árvore. Tem 4 empresas, você passa um pouco isso para o poder privado também, para fazer esse tipo de trabalho. Não, tudo tem que esperar a prefeitura. Aliás, foi bom você tocar nesse assunto, porque essa semana eu fiz o Morning Show com o nosso amigo Paulo Matias, e aí o Paulo Matias, que também tem uma experiência... Foi subprefeito de Pinheiros. Exatamente. O Paulo falou, Elaine... ele ainda brincou comigo, né? Ele falou, nem se o seu candidato Boulos ganhar, brincou comigo no programa, ao vivo, falou, nem se ele ganhar, ele vai conseguir resolver esse problema, porque tem uma legislação que emperra essa questão de poda de árvores. Eu queria pensar o seguinte... Contrate mais engenheiros, então. Eu acho o seguinte, não podemos colocar a culpa nas árvores, pessoal, porque a cidade de São Paulo tem lugar que ela é bem arborizada. Ainda bem que tem muitas árvores. Não, são 650 Eu, por exemplo, eu moro na Vila Carrão. Morei na Coab Itaquerão. Aquela região nossa lá é desarborizada, é mais quente do que, por exemplo, a região aqui do Morumbi. A arborização é necessária para que você tenha também condições de clima mais ameno na cidade. Qualidade do ar. Qualidade do ar, etc. Né? Lá sequestra carbono, aquelas coisas. Agora, precisamos ter um plano, viu, Wilson, de identificação daquelas árvores que são velhas, que podem cair, que estão ocas. Essas coisas que São Paulo não tem e não se preocupa com isso. Talvez porque você possa gastar dinheiro com isso, não vai aparecer. Né? Então isso é necessário. Você vai dizer, mas você foi também da gestão da... Nós procuramos fazer um plano de identificação das árvores e problemas. Eu lembro que em 2015 nós enfrentamos uma tempestade com ventos de rajadas assim de 120 km por hora. Derrubaram... Aquela tempestade derrubou muitas árvores, mas a questão é, como é que você enfrenta no dia seguinte, né? Você tem equipe? Eu, por exemplo, era o responsável pela limpeza, varrição. Nós pegamos as nossas equipes, caminhões, trator, que nós tínhamos, vamos todo mundo num grande mutirão estabelecer a normalidade da cidade o mais rápido possível, né? Agora, tudo bem, aconteceu essa tragédia, e aí eu volto. A Enel, né? Quantas equipes? Porque eu, por exemplo, cuidei da iluminação de São Paulo. Iluminação é manutenção. Você tem que ter, olha, queimou a lâmpada, quanto tempo você tem para repor aquela lâmpada? Roubaram o fio, quanto tempo você tem para restabelecer? Então você tem que ter equipes para isso, né? O problema é que foram tirando para economizar e aumentar os lucros, e a população ficou refém dessa situação, né? Deputado, teve uma reportagem essa semana, não sei aonde eu vi, filmaram a Enel de cima, com um helicóptero. O pátio lotado, a cidade parada e o pátio deles lotado com caminhões. O argumento que não tinha funcionários precisa de pessoas técnicas. Eles mandaram 35% embora. Eles que mandaram embora, Palombo. Só lucro. A Enel que mandou eles embora. Os caminhões parados e eles falaram, não temos equipe. Não tem equipe porque eles mandaram as pessoas embora. Foram eles que mandaram. Todo o trabalho, inclusive os bombeiros. Não foi o governo do estado, não foi a prefeitura, não foi o poder público. Foram eles que mandaram as pessoas embora. Eles que estão dimensionando a equipe de forma ruim. Para triplicar os lucros, né? É lógico. Para triplicar. Foi o que o Simão Pedro falou. Agora precisa ter uma aumentou o lucro. É a empresa que mais dá lucro para a Enel mundial é o Brasil. E eles mandam 35% das pessoas embora. Fica à vontade. Não, eu queria assim, só para acrescentar aqui o que o delegado Palumbo falou. Em 2021, lucro líquido de 3,19 bi de euros a Enel teve, né? A Enel mundial.
Mundial. Tinha sido 2,61 bi em 2020. No primeiro semestre de 2023, lucro de 4,25 bi. Só que o contrato de São Paulo responde por 20% desses lucros. São 20%. Então isso é uma loucura. Aí eu vou voltar, CESP, que você falou bem. Nós inventamos, quando começamos a privatizar as empresas, né, terceirizar, as agências reguladoras. Elas deveriam, por parte da sociedade, do Estado, fazer a defesa, né, e fiscalizar. O problema é que essas agências, pessoal, virou escritórios de advocacia para defender, com todo respeito aos escritórios, para defender os interesses da empresa concessionária e não o interesse público. Foram capturadas, né? Então, assim, nós vamos convocar CESP lá na Assembleia para responder como é que é o processo de fiscalização. Com essa história que aconteceu com a Enel, Enel, né, como cada um fala de um jeito, os dois estão. Eu já falei de todo jeito aqui. Voltou de novo a história das privatizações, o quanto elas de fato trouxeram algum valor para a sociedade, e aí a gente voltou até a discussão da Sabesp. Né? Será que a gente vai privatizar a Sabesp e vai ter aí o mesmo problema e tal? Então, também queria ouvir vocês sobre essa questão. Quer começar, doutor Luiz? Eu penso o seguinte, o Estado também cuida mal quando ele é o seu responsável. Eu não sei se estaria melhor na mão do Estado. O Estado não tem, muitas vezes, capacidade de cuidar da poda da árvore, quem sabe cuidar da distribuição de energia elétrica. Então, o modelo de privatização, concessão, funciona em muitas áreas, funciona em muitos países. O poder público também tem culpa quando faz a concessão ou a privatização, quando não fiscaliza. Então, na verdade, o problema não é uma empresa privada cuidar do serviço. Se ela cuidar adequadamente, com fiscalização e responsabilidade, nós não estaríamos enfrentando esse problema. No fundo, os dois são responsáveis, tanto o poder público como essas empresas que ganham esse tipo de concessão ou de privatização. Então, eu não vejo que o modelo de privatização é falido. Muitas vezes você deixa na mão do Estado, do poder público também, responsabilidades, e ele é mal elaborado ou executado. Nós temos problemas também gravíssimos no Brasil de empresas que são públicas e não funcionam também adequadamente. Então, na verdade, me parece aqui que o grande problema não é nem a chuva, não são as árvores, muito menos a concessão à privatização, mas é a falta de fiscalização, a falta de punição se descumprir qualquer tipo de exigência, o atendimento ao povo consumidor e também a sua responsabilidade quando a gente fala de Estado e município. E a gente ainda não colocou aqui na roda a questão da agência reguladora, da ANEEL, porque uma coisa é privatizar, mas você ter uma agência reguladora que efetivamente cumpre uma fiscalização. Você sabe que a ANEEL que contrata a Arcesp, não é o governo do Estado. Então nem a ANEEL também se pronunciou em nada. Ou seja, todo mundo, como as pessoas não têm muito essa informação de quem é o responsável pela fiscalização, porque sempre é o governador, é o prefeito. Não, tem as agências. Eles não se pronunciaram, não chamaram a empresa para entender o que está acontecendo, não chamaram a empresa para trazer o balanço, para ver quanto está investindo em capacidade de funcionários, em capacidade de mobilização e melhoria do serviço. Eles estão... As agências... Estão empurrando para o outro. As agências não é empurrar, ainda falar e colocar no colo do outro. Eles estão calados, Palumbo. Eles não deram uma declaração, não fizeram uma nota. Eu fui procurar na internet se tinha alguma nota da Arcesp. Não tinha nada. Estão na moita. Estão na moita, literalmente na moita. Estão fazendo absolutamente nada e tem gente sem energia até hoje. Vou aproveitar então seu gancho e vou pedir aqui uma entrevista que a gente fez. A gente conversou com o Pedro Barbieri. Ele é dono de uma clínica de estética voltada para rejuvenescimento facial e corporal na Zona Sul de São Paulo, mais especificamente na Vila Mariana, tá? Nós gravamos com ele na última quinta-feira, dia 9 de novembro, e até aquela data ele não tinha luz. Mas detalhe, na quinta-feira você pegava lá a declaração do prefeito e da Enel, eles diziam o seguinte: não tem mais ninguém sem energia na cidade de São Paulo. Só que a gente conversou com o Pedro Barbieri e descobriu que ele está ainda com muito prejuízo, tá? E não é só ele, tá? A clínica dele fica numa galeria e
todos dentro da galeria, todas as empresas que estão nessa galeria estavam sem energia até a última quinta-feira. Vamos rodar a entrevista? Desde a chuva de sexta-feira, a gente é um centro de estética, né, que fica ali na Vila Mariana, e onde realizamos vários procedimentos e dependemos de energia para tudo, obviamente. E desde sexta-feira que tivemos a chuva, né, o vendaval, a gente ficou sem energia, onde tivemos que desmarcar vários procedimentos, várias avaliações, né, todos os procedimentos a gente tem produtos, né, que tem que ficar refrigerados, né, para ser realizados esses procedimentos, máquinas que são utilizadas energia, né, além de todo a parte de atendimento, né, de consultora de venda, de recepcionistas, né, toda a parte de atendimento da recepção da clínica, né, dos pacientes. E o mais importante, que é a parte dentro do consultório, onde tem o armazenamento dos produtos e também tem a utilização das máquinas. Para você ter noção, a gente utiliza uma lupa com energia, né, para realizar os procedimentos, que são procedimentos invasivos, tudo precisa ser com o mínimo cuidado, que as doutoras precisam estar utilizando de todos esses equipamentos, né. Já entramos com mais de 50 chamados na Enel, já entramos no Procon, já entramos na ANEEL, já fizemos tudo, já completa 7 dias sem energia. A Enel já foi 4 vezes lá e as 4 vezes ela não conseguiu solucionar o problema. E o que causa mais revolta de tudo é que a primeira vez que ela foi somente terça-feira que ela compareceu lá. E nessa primeira vez que ela compareceu na terça-feira, ela nos passou que o problema era a troca de uma peça no final do poste e disse que precisaria de um equipamento, de um caminhão para estar trocando essa peça. E aí ele relatou isso e passou para a própria empresa, e aí iria um equipamento desse porte para estar fazendo a troca. Só que nas 3 outras visitas foram os mesmos carros com o mesmo porte, sem poder fazer a troca da peça. Ou seja, não existe nenhuma comunicação dentro da empresa, o descaso é absurdo com todo mundo. O local lá onde nós estamos, existem 10 lojas, existem comerciantes com materiais completamente perecíveis, como restaurantes, açaí, existe outro centro de estética lá também, enfim. São 7 dias sem dormir, preocupado, sem saber o que fazer, desmarcando procedimentos, perdendo clientes, não conseguindo atender, e sem resposta, sem saber o que vai acontecer, sem saber quando vai voltar, sem saber como vai ser o dia de amanhã, sem saber. A gente fez diversas materiais de marketing por conta da Black Friday, trocamos fachada, fizemos tudo, e sendo que a gente não está podendo aproveitar em nada, pelo contrário, a gente está tendo diversas reclamações de pacientes que a gente está tendo que desmarcar, muitos prejuízos incalculáveis. Tivemos que desmarcar pacientes, para você ter uma ideia, que veio no sábado de Curitiba. Tinha paciente que veio de Curitiba, outro estado, que tivemos que desmarcar por conta da falta de energia. E claro que muitos pacientes entendem, mas muitos também não entendem, infelizmente, né? E também vão procurar outros lugares que vão atender, porque eles também têm as necessidades e demandas deles. E com isso a gente vai se prejudicando muito. Na nossa empresa a gente tem 5 funcionários, né? São 2 doutoras, uma gerente, 2 consultoras e eu. O condomínio que detém a instalação da parte elétrica. Não somos nós lojas, nem todos os condôminos.
E eles já entraram em contato com a ANEEL, eles já abriram reclamação na ANEEL, abriram reclamação no PROCON também, e tem mais de 50 chamados abertos na Enel. Isso foi o que foi passado para nós condôminos, né? Porque como a gente não é detentor da instalação, a gente está cobrando eles 24 horas por dia para solucionar o problema. E segundo informações deles, foram feitas todos os órgãos possíveis, foram abertos chamados para estar solucionando esse problema. E o que foi passado pela Enel, na primeira visita, ela disse que essa peça foi danificada por conta da queda de um galho. Ela disse que a queda de um galho que danificou essa peça e por isso ela precisaria ser trocada. Foi que foi passado para o gerente do condomínio, ele acompanhou a Enel nessa primeira visita que foi realizada na terça-feira, e aí a informação do técnico da Enel foi que por conta desse galho ter batido nessa peça, ela rompeu e aí precisava ser trocada. Foram as informações que o condomínio nos passou. Gente, como eu disse a vocês, essa entrevista foi gravada na quinta-feira e nós aqui da Jovem Pan estamos acompanhando esse caso e vamos trazer atualizações para vocês. Mas vocês entenderam? A gente até fez uma entrevista bem longa, vocês viram que são quase 5 minutos de entrevista, mas é que é um absurdo, são 50 chamados. Uma semana depois, todo o comércio local sem energia, perdendo cliente, fizeram investimento em Black Friday, ou seja, o empresário no Brasil só tem problema, para não dizer outra coisa. E para além de tudo, gente, o problema tá porque um galho caiu, na verdade eles vão colocando justificativa, né? O incompetente sem sempre uma desculpa. Um galho fez todo esse estrago. E sabe o que é mais triste? É a incerteza. Porque as pessoas não sabem quando isso vai ser solucionado, porque você não tem uma resposta à altura. Não se trata com responsabilidade o cidadão que paga a tarifa de luz e de energia. É um absurdo, isso é um descaso. Estamos falando da cidade de São Paulo, a cidade mais rica desse país. Como é que pode, gente? E o Lucinho falou, né, que isso, de uma reportagem onde os caminhões todos parados, sem funcionários, isso é um esculacho, né? Não, e eles, pior que eles deram a resposta que estavam sem funcionários. Eles mandaram 35% embora. Eu não entendo isso. Precisa de gente capacitada, claro. Mas por que não se contrata gente capacitada? Então, a desculpa é o argumento do fracassado, do incompetente. Enquanto isso, estão enchendo os bolsos lá de dinheiro, fruto do pagamento de taxa, né? É isso. Elaine, e não é só o comerciante, né, que evidentemente teve muito prejuízo, clínicas, os serviços públicos, né, mas o cidadão. Eu tenho um assessor que é diabético e 5 dias, mora em Santo André, 5 dias sem energia, perdeu insulina, perdeu remédio, né? Quem vai pagar isso? Então, eu acho que nós, além de cobrar satisfação, resposta, reposição de equipes, né, nós temos que cobrar indenização. Esses caras não podem ficar debochando da população. Você viu a entrevista do presidente da empresa, né? Assim, não temos responsabilidade, foi um evento climático, não queremos saber e tal. Então, assim, tem que saber sim. Então, nós vamos cobrar que não pode... Por exemplo, essa semana fez 8 anos do crime lá da Samarco, na região de Mariana. 8 anos o povo esperando ser indenizado daquele desastre, né? Então, assim, não pode ser isso. Então, nós não vamos aceitar que essa empresa enrole 8 anos para indenizar as pessoas que tiveram prejuízo. Nós vamos cobrar um plano do governo do estado, da Arcesp, para que os cidadãos prejudicados sejam ressarcidos, porque eles não podem ficar com esse prejuízo sozinhos. Mas foi o que esse senhor falou, você falou um negócio, ele falou, não é só o prejuízo de atendimento, ele teve o prejuízo do investimento que ele fez em material. Que deveria, porque é uma clínica de estética, deve ter, são materiais, não sei se a palavra correta é farmacêutico, mas são materiais farmacêuticos, que ele falou que deveriam estar em ambiente refrigerado.
Ele perdeu. Prejuízo gigantesco. E a pergunta é quem paga essa conta? Segunda questão, a empresa vai justificar pela caso fortuito ou força maior para tentar eximir-se da sua responsabilidade jurídica aí, civil, do consumidor. E é absurdo a gente pensar em caso fortuito ou força maior, porque de fato aconteceu algo em tese inesperado. Mas aí, quando a gente vai para esse caso concreto, 7 dias para trocar uma peça de um poste significa e devolver... que não tem peça de reposição no... Exato. Ou funcionário. Porque não comprou. Ou funcionário capacitado para trocar. Isso, e você pensa em razoabilidade, o que seria razoável um prazo para se aguardar aquela troca daquela peça. 7 dias é absurdo, ainda mais acontecendo dele sofrer esse prejuízo. Se quebrar essa peça inteira, então, ia demorar 3 meses. Se quebrar o poste, é 1 ano sem luz. Mas a gente falou aqui das árvores, eu só queria perguntar uma coisa para os senhores. E a história de enterrar a fiação, gente? Porque a gente teve já isso na Rebouças, ali na região da Faria Lima. Além de ser mais seguro, porque daí a gente evita que com essa queda de árvores, já que estamos falando que a cidade de São Paulo tem 650 mil árvores, e só na tempestade do dia 3 você teve aí o problema de queda de 1.281, então assim, além da gente evitar que elas acabem derrubando a fiação, que tem um outro problema, né, doutor Luiz? Quando esses fios ficam soltos, às vezes você tem um alagamento, a pessoa quer sair no alagamento e você tem aquele fio desencapado ali na água, que é um perigo, né? Então, assim, a gente falou das árvores. E essa questão da fiação? Tem uma legislação que dificulta isso? Por que é que a gente não tem dentro da prefeitura um planejamento de aterrar mais fios na cidade de São Paulo? Isso está judicializado, né? Houve uma proposta uns anos atrás de uma divisão, a empresa concessionária de energia arcaria com uma parte, a população com outra e a prefeitura com outra, né? Mas as empresas não aceitaram, entraram na justiça, está parado há anos no Superior Tribunal de Justiça. Não sei se é isso, doutor Durso, mas é um absurdo. O prefeito falou aqui... Está parado não, eles ganharam e aí agora a prefeitura, o poder político recorreu e não teve recurso. Mas a primeira ação que teve no Supremo, as empresas ganharam não se responsabilizando pelo aterramento dos fios. Mas sabe por quê? Eu fui secretário de serviço, já falei aqui, cuidei da iluminação pública de São Paulo, né, do Ilume. A fiação, São Paulo é a única cidade que a fiação da iluminação pública é externa, é nos postes, né? Por isso que às vezes você passa numa avenida, você vê aqueles fios, coisa horrorosa, né? Sim. Eu modernizei a iluminação da Marginal Pinheiros, da 23 de Maio, em torno do Estádio do Corinthians, e enterramos ali a fiação da iluminação pública, né? Mas a empresa ganha alugando os postes, gente. Então, as empresas de telefonia, é isso, é aquilo. Então, por isso que não há interesse. Agora, caro, né? Mas teria que se encontrar uma solução. Caro, mas é necessário, né? Necessário, principalmente em regiões muito arborizadas e assim por diante. E aí a gente vai correndo o problema de furto de fios também. É uma questão de estética, é uma questão de segurança da população e de prestação de um bom serviço público, né? E dinheiro tem. Então, mas eu fui atrás. Se São Paulo não tiver, quase 100 bi. Cidade de São Paulo vai quase 100 bi. Cidade no Brasil Falta vai 35 bilhões no caixa da prefeitura. 100 bi 35 bi. 95 bi de 35 bi, né? Mal utilizado ou não utilizado, é uma tristeza. Simão Pedro já tinha minha admiração. Agora que eu soube que ele iluminou em torno do Corinthians, a admiração subiu. E sou palmeirense. Não, mas deixa eu falar, é que uma brincadeira. Uma bola pingando dessa, eu não podia deixar passar. Mas é um absurdo. Eu fui atrás das informações. Sabe quanto eles cobram, a Enel cobra do poder público ou dos empresários para fazer o aterramento da fiação por quilômetro? 4 milhões. 4 milhões. Por quilômetro? Por quilômetro. Gente, eu vou trocar de profissão. Sabe quanto? Doutor Durso, a gente tá na profissão errada. Eu fui procurar aqui, eu vou enterrar fio. Eu fui procurar aqui, eu não achei. Mas para fazer o aterramento na cidade de São Paulo hoje, no todo, 100 bilhões. 100 bilhões. Um amigo que é empresário da construção civil, eu liguei para ele e perguntei se ele tinha alguma relação com... Porque muitas vezes você vê empreendimento, eles querem deixar... Eu falei assim, esse mês eu liguei para tirar... A gente queria
passar para baixo 3 postes. Cobraram R$700 mil. Aí eu fui querer entender o que era. Então, é isso. Aí ele falou assim, eu fui entender o que era tão claro, que de repente, né? Porque eu achei que eram uns R$200 mil, e R$200 mil, a gente estava no nosso budget de pagar para fazer o aterramento. Sim. Eles não abrem a planilha. Aí eu fui perguntar na prefeitura, eles não abrem esse preço nem para a prefeitura, é uma caixa preta. Você está brincando. É uma caixa preta, eles não abrem nem para a prefeitura o porquê de 4 milhões por quilômetro. Quilômetro para colocar poste com fiação, R$400 mil. R$400 mil, 1 quilômetro. 4 milhões para aterrar. E eles não abrem o porquê desse valor tão alto. Que não consegue... Ele falou assim, para não ter e para eles poderem alugar para... Não quer, internet. Não tem interesse, Palombo. Não tem interesse. Internet, exatamente. Por isso que acabam feio, ganhando. Né? E sem contar também que aqui em São Paulo a gente vai ter o problema do furto de E não é, Palombo. Sabe o que acontece? Eles também, como é um serviço único... É um monopólio. Você quer pagar, você não quer... Eles não têm concorrente. É esse isso. preço aqui. Quer, não quer, tchau. Exato. Tem esse problema. Agora, deputado, para terminar os 5 minutinhos daí do primeiro bloco, tem uma coisa que vai cair... que vai cair lá no seu colo, mas nós vamos falar de Sabesp. Saiu essa semana na imprensa que a gestão do Tarcísio abriu consulta pública para reduzir as multas aplicadas a concessionárias que prestam serviços ruins em São Paulo. A proposta é da Secretaria Estadual de Parcerias e Investimentos e apresenta 3 alternativas de desconto. Eu vou direto para as 3 alternativas de desconto. 50% de desconto nas multas se a concessionária se manifestar antes do processo administrativo, ou seja, quando a empresa assume que errou antes mesmo da multa chegar para ela. 20% de desconto se a concessionária se manifestar depois do início do processo. A empresa só tem que assumir que errou e ganha o desconto, né? Então, ela só fala, não, tudo bem, eu errei, já leva de cara 20%. E 15% de desconto se a manifestação for apresentada depois da confirmação do problema no processo administrativo. Então, no final de tudo, a concessionária ainda pode ter desconto. Tudo bem que a gente não está falando aqui de energia, tá? Eles estão falando disso aqui só para... né? Como se fosse pouco. Transporte... deixa-me ver aqui. Podia usar esse modelo para multa de trânsito. Eu ia pensar exatamente. Né? E pro coitado que toma uma multa ali... Assumir culpa 50%. Ou tem seu carro levado lá pro pátio Detran injustamente e não consegue tirar o carro. Olha, é para aeroportos, serviços de aeroportos, rodovias, transporte coletivo intermunicipal e do transporte sobre trilhos. Mas assim, uma vez que esse pessoal conseguir, as outras concessionárias vão querer o mesmo benefício. Isso é um absurdo. Ou não? Estou falando besteira. Não, você está correto, né? Agora, isso aí para mim é um absurdo. Não, isso é um absurdo. Deixa eu te falar uma desse. coisa. As empresas, vou citar assim, eu sou um deputado de oposição e tenho um papel maior na área de fiscalização, né? Então, por exemplo, as empresas, quando elas ganham a concessão, assumem um contrato, vão ter benefícios, né, vão ter lucros, 20 anos, 30 anos, elas assumem, ao assinar o contrato, responsabilidade de investimentos, inicialmente. Por exemplo, linha 8 e 9 da CPTM foi privatizada. A empresa que assumiu lá, ela tinha uma obrigação de, em um ano, comprar novos trens, fazer troca de fiação elétrica, de melhorar os trens, etc. Eles vão empurrando com a barriga, não fazem os investimentos e a gente vê como que o povo sofre, tem sofrido esses últimos anos e meio. Eu falei que foi aberta a consulta pública, mas na verdade ela é de meio de outubro. Essa notícia é de 19 de outubro. Mesmo assim, seguiu o baile. Mas de 19 de outubro até quando? Exato. É consulta pública para a população. Quem da população tem acesso ou sabe de uma consulta pública dessa? E outra coisa... Eu não sabia. O governo de estado, com o tanto de dinheiro que foi deixado pela gestão passada, precisa de arrecadar? Porque, eu vou te falar, você leu eu não tinha atenção a quais eram os itens, né? Você leu agora, pedágio. Mais que pedágio arrecada? Precisa fazer anistia para as empresas de pedágio? Precisa fazer anistia para a linha amarela do metrô?
Porque são essas empresas. Empresa de trilho. Qual que é a empresa de trilho que vai ser beneficiada? A linha amarela, que é a que está privatizada. Concessões de estradas. Pedágio, aumentou tudo. Porque ao invés de trazer esse dinheiro para dentro do bolso, por que não aproveita e diminui por tempo determinado, tempo indeterminado, os pedágios? 50% não, vai baixar 50% do pedágio. E você vai ter anistia da multa. Mas aí por que não vai baixar a tarifa? Aí vai ajudar o povo, né? Eles não têm interesse. Não. É como o doutor Durso falou. Eu tô falando, por que não faz eu tô falando sem ler o contrato? Se você pagar contrato. essa multa de trânsito estava sem cinto, você vai receber aí, ó. E o que é mais interessante, a fundamentação do desconto é que, em contrapartida, eles vão pegar este dinheiro que não pagaram de multa para investir. Ora, se eles quisessem investir, eles não estavam sendo também multados. tem a judicialização, né? Eles falam assim, eu vou recorrer dessa multa, vou pagar em juízo, aí não paga. Então, talvez o governo do estado esteja pensando neste ponto. Mas a gente também tem que pensar no consumidor. Não, e tem que pensar que a multa é uma questão pedagógica. Exato, a multa não é para arrecadar, a multa é para corrigir. Estimula o cidadão a cumprir regras. Muitas vezes essa multa é arrecadatória. O que a gente vê aí mas é isso, eles querem arrecadar. De blitz para arrecadar, eu não vejo blitz em Pancadão. O senhor me desculpa, mas eu não vejo. Eu vejo na Marginal, Pinheiros, toda segunda-feira, ali que vai para Osasco, tem uma blitz. E quem está se ferrando lá? É o pobre coitado que sai para trabalhar toda segunda-feira. E no Pancadão, que o coitado quer descansar, e muita gente acha que isso é um movimento cultural, não é. Não é. É um movimento criminoso que não deixa as pessoas de bem dormir e descansar. Eu não vejo blitz. É estranho isso. Mas aí não tem policiamento. Não, tem policiamento. Falta polícia. Faltam 10 mil policiais em São Paulo. 15 mil policiais doutor, então por que tem para fazer blitz? Ué, por que não vai lá então? É que eu tô questionando. Por que a polícia não vai lá fazer? Eu tô questionando isso. Bom. Eu tô exatamente questionando isso. Eles fazem blitz arrecadatória, porque cada carro que você pega... Não, eu concordo com você. Você pega um carro apreendido, muitas vezes no litoral, ele vai parar lá em Caieiras. Nossa, que milagre isso, né? Por que será? Porque alguém tá ganhando, pelo amor de Deus. Aí é uma burocracia lascada, o coitado do cidadão paga o pátio sexta, sábado, domingo, segunda. Você passa o e-mail pro Detran, 2 dias, mais 2 dias de taxa. Aí ninguém fala em anistiar nada. Nada. E blitz em Porto Pancadão é raro. Só para concluir, que a gente só tem mais 1 minuto, o senhor queria falar da Sabesp, eu vou pedir para o senhor ser bem sucinto para os demais também eu não poderem consigo. falar. Eu acho o seguinte, tem um debate que assim, o privado é melhor que o público. Isso é ideológico, né? Muitas vezes o público tem que ser feito pelo serviço público, porque é estratégico para o Estado. Por exemplo, a água. Querer privatizar a água, né? Privatizar determinados setores, você não pode, você tem que ter o controle público. Serviço funerário, foi um desastre para São Paulo privatizar o serviço funerário. Aumentaram as taxas para a população em 600%, né? E o serviço piorou. Olha o que foi a privatização, por exemplo, da linha 8 e 9. Da CPTM, piorou. Agora, nós estamos falando de uma Sabesp, que é uma empresa lucrativa, tem um corpo de funcionários muito bom, atende 375 municípios, vai precisar privatizar para quê? Para dar lucro para empresas privadas, amigos, né, dos governantes. Então, por isso que a gente é contra em alguns setores. Não sou contra o privado em tudo. Tá certo? Daí vamos para o outro lado agora, né? Vamos lá defender o outro lado. Também não pode ter um monte de empresa pública para servir de cabide de emprego para partido político nem para político. Também tem esse lado de cara. Agora precisa de um estudo. Se a Sabesp está dando lucro, prestando bom serviço, não está. Não tá mesmo, porque onde você passa a cidade tá vazando água para tudo quanto é canto, você liga, também demora pra caramba. Mas precisa ter um estudo, não pode ser assim feita de qualquer jeito, não. De caixa, né? Wilson. Eu já fiz de tudo na minha vida. Antes de ir para a subprefeitura, eu tava na Sabesp. Eu fiquei 2 anos na Sabesp. Caramba, você foi coveiro também? Foi coveiro também, foi ótimo. 2 anos antes, eu fui da subprefeitura, eu fui da Sabesp, saí da Sabesp para ir para a subprefeitura. Sou contra a privatização da Sabesp. É uma empresa que dá lucro. Se tem as suas dificuldades, vai ter as dificuldades também de perdas. A empresa privada também vai ter dificuldade de perdas. Tem um grupo técnico excepcional. Sou totalmente contra. Não tem que privatizar algo que dá lucro. Você tem que privatizar o que não está dando certo. Privatizou a Enel porque a Eletropaulo também não funcionava. Entendi. E a Eletropaulo não funcionava. Era a Eletropaulo, o Maluf comprou a Eletropaulo não funcionava, aí
privatizou a Enel, não está indo bem. Tá indo bem. Mas era uma empresa que não dava lucro e não funcionava. A Sabesp dá lucro, funciona, está na Bolsa de Valores, tem todo um regramento de empresa privada, privatizar para quê? Para baixar os pedágios. Não é nem para, ainda se fosse assim, vou privatizar porque eu vou fazer um bolo de investimentos para colocar na saúde, na educação. Não, é para baixar pedágio. Falando sobre a violência nas escolas, que além da violência no mundo real das escolas, e a gente vai tratar disso aqui também, a gente agora tem um outro tipo muito grave de violência, que é a cyberviolência, né? E para isso nós vamos conversar muito aqui com o Dr. Luiz Durso, que é especialista nessa área, porque uma epidemia de deep nude tem perseguido mulheres, principalmente meninas, né, alunas de escolas, ao redor do mundo e especialmente aqui no Brasil. Só para vocês entenderem o que é o deep nudes, né? É o seguinte, é o uso da inteligência artificial para remover virtualmente a roupa das fotos das meninas, das mulheres e fazer de contas que elas estão nuas, né? Então, isso aconteceu aqui no Brasil agora em várias escolas. A gente teve um caso agora recente numa escola particular na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Também aconteceu em Belo Horizonte e na cidade de Recife também. Tá? É lamentável esse tipo de atitude e a gente não pode esquecer que além dessas alunas que foram vítimas, né, no Rio de Janeiro foram aproximadamente 20 alunas, a gente também teve agora o caso mais famoso, que foi da própria atriz Isis Valverde, que sofreu esse mesmo tipo de problema de violência digital, né, doutor Durso? Que também passou pelo deep nudes, ou seja, simularam que ela estava nua e não era, né? Em Belo Horizonte foram 18 meninas e no Recife 10 meninas, né? Esse é o típico caso de mau uso da inteligência artificial. Mas vale lembrar, pessoal, que antes do deep nudes a gente tinha um outro problema que também atingia as pessoas nas escolas, que era justamente o cyberbullying, que era o uso da internet para fazer aquele bullying, né? Ou seja, ele não terminava ali no limite do ambiente escolar, ele continuava na internet, nos grupinhos das escolas. Infelizmente, a gente teve muitas mortes de adolescentes que tiraram suas próprias vidas porque não aguentaram a pressão dos cyberbullying. E agora a gente começa a ter o deep nudes, que é a gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque a gente está falando de adolescentes numa fase onde a imagem do Durso é muito importante, né? Porque é uma fase onde a menina está se descobrindo o papel dela na sociedade, tem a questão de namoro, né? E aí, de repente, ela encontra ali um problema muito grave, que é o mau uso da tecnologia, né? Expondo ela de uma maneira muito leviana na internet, que aí também tem um outro problema que eu vou puxar, que é a questão do direito de esquecimento, porque essas imagens, uma vez postas na internet, não tem como você dizer, foram apagadas e acabou o problema. Você não sabe quem imprimiu, quem printou isso. Então, é um problema muito grave, né? A violência real já era grave, que nós também vamos tratar disso, mas a violência cibernética, vamos chamar assim, tem atingido os nossos adolescentes. Eu queria muito lhe ouvir sobre isso. Esses casos deixam a gente muito tristes, porque o cyberbullying já era um problema muito grave nas escolas, levando inclusive adolescentes ao suicídio, e eles tinham algum tipo de limite. Com a questão da inteligência artificial usada para fins ilícitos desta forma e as qualidades de produção muito, muito perfeitas, é difícil você distinguir se aquela foto é verdadeira ou não. Então, quem as recebe tem certeza absoluta que aquilo é um vazamento de nude verdadeiro, transformando, sem dúvida nenhuma, a vida dessas adolescentes no inferno. Então, é uma loucura o que está acontecendo. Inclusive, se debate muito isso no ambiente das celebridades, etc. Mais gravoso ainda, como você disse, bem disse, nas adolescentes. Elas estão numa fase de aceitação, uma fase onde a imagem é quase tudo naquela vida. E aí, seus colegas, que deveriam ser amigos, estão vazando nudes falsos. Vale dizer, aquela orientação que nós dávamos de não envie nudes, porque isso pode ser vazado e vai prejudicar
a sua vida de quase maneira eterna, porque isso permanece na internet disponível, hoje, mesmo que ela não manda esse tipo de nude, esse tipo de foto de nudez, ela ainda sofre as consequências de um nude falso. E é interessante porque isto já é crime no Brasil. Desde 2008, nós temos o artigo 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente, que realizar montagem para incluir adolescente ou criança em cena de nudez, pornografia ou ato sexual é crime com reclusão que pode chegar até em 3 anos. Então já é crime para crianças. E a mesma coisa aconteceu em 2018 no Código Penal. Nós temos o tipo penal de registro não autorizado de intimidade sexual, está lá no artigo 216B, e nós temos no parágrafo único a criminalização da montagem. Então, deepfake, deep nude, tanto para criança está no código, está no ECA, para adulto está no Código Penal, que também traz uma redação muito parecida, que realizar montagem para incluir um adulto em ambiente sexual, pornográfico, é crime também. A pena, no caso do adulto, é mais baixa, chega até 1 ano de detenção. Então, é crime, nós precisamos... aí sim, com as delegacias especializadas, com essa possibilidade de identificação de autoria, porque esses jovens, como são muitas vezes covardes, eles usam perfis falsos, e isso aquece o debate também de como punir adolescentes que cometem atos infracionais, né? Não cometem crimes por causa de sua pouca idade. O que fazer com esses adolescentes? Medida socioeducativa, levar para a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM. Então, e como que soluciona esse problema? Então, eles estão cometendo crimes auto-infracionais e isso tem prejudicado muito essas vítimas, já está previsto tanto no Código Penal como no ECA, e a gente tem a internet sendo utilizada. Então, ou é educação, ou é prevenção de alguma forma, ou é com uma punição. Mas como a gente vai punir os adolescentes, é isso que eu levanto também nesse debate. E aí tem uma questão, né, doutor Luiz, que a gente está falando aqui da penalização, ou seja, feito, a gente tem como penalizar. Mas para quem é vítima, né, e aí eu posso falar até em nome das mulheres, até porque eu sou aí vice-presidente de uma ONG que trata de vazamento de nudes na internet. Tem uma questão de dano, né, a questão do direito da personalidade, quer dizer, o dano à imagem, o que você gera de sofrimento para a mulher, isso não há punição que pague. É irreparável. É irreparável. E aí, nós conversamos com o diretor da Cogna Educação, Edson França, porque ele estava num evento essa semana de inteligência artificial e nós perguntamos para ele, hoje já é possível, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, barrar os crimes virtuais? Ou seja, uma vez que essa imagem cai numa plataforma de mídia social ou de mensageria, quando eu falo de plataforma de mensageria, para quem está em casa e não está familiarizado, eu estou falando de WhatsApp, Telegram, qualquer instrumento que você use para se comunicar, porque as pessoas têm mania de propagar o nudes nessas plataformas de mensageria. Então a gente perguntou para ele se é a possibilidade hoje de se controlar essa propagação, esse impulsionamento dessas imagens ilícitas. E ele nos respondeu, vamos rodar, Mel? Em tudo, né? Tem sempre o lado mal da coisa, o uso de uma forma não legal, como a gente fala, e o que hoje há possibilidades, porque você tenta sempre trabalhar com padrões, com comportamentos que você acha. Mas você fazendo perguntas e pelo fato de a gente trabalhar com a inteligência artificial, diferente quando a gente trabalha com um sistema que a gente chama procedural. Se for isso, faça isso. Se meu saldo tiver devedor no banco, a gente está tomando a decisão. Na inteligência artificial, a gente não está fazendo isso. A gente está colocando bases de conhecimentos e o algoritmo está fazendo isso. Se eu tiver uma forma de fazer a pergunta negativamente, vai conseguir passar. Então, esse tipo de situação em relação à possibilidade de fazer o uso incorreto vai ser um trabalho mais de ética e mais de situação jurídica, eu penso. Ainda está se construindo bastante esse conceito ético do uso da inteligência artificial, assim como tem em outras áreas. Então, isso é importante, porque já há uma discussão grande em relação a isso, mas ainda tem alguns avanços para acontecer.
Queria agradecer ao senhor Edson França, da Cogna Educação, foi muito gentil conosco, mas traduzindo o que ele disse ali dentro da tecnicidade dele, hoje a gente não tem nada que pare a inteligência artificial quando ela é mal utilizada. A gente vai depender realmente da ética e da regulamentação, não é isso? Queria ouvir aí o doutor Luiz e já abrir aqui para a mesa. Rapidamente, que eu quero ouvir os colegas, por óbvio a resposta dele foi não. Com regulamentação isso é possível. Imagina que, por exemplo, ao notar que uma inteligência artificial disponível para jovens ou para quem quer que seja, permite a inclusão de um rosto num corpo nu, essa inteligência artificial não deveria ser disponibilizada no território nacional, com bloqueio de IP, bloqueio de domínios. Isso é possível fazer no limite legal. Agora, o limite ético é muito mais interessante. Por quê? Porque a gente sabe que não há barreiras tecnológicas de impedir acesso à informação. Utiliza-se de VPN, outras formas para você chegar naquele conteúdo mesmo que ilícito. Então, o limite ético, por óbvio, como no mundo sempre foi, seria o limite ideal numa educação digital, numa educação para que esses jovens se afastem deste bullying, desse cyberbullying ou deste conteúdo. Doutor, quando o provedor vem de fora, é uma pergunta, se o senhor me permite, quando o provedor vem de fora, como que faz para barrar isso? É muito simples. É possível? É possível, porque você não faz o bloqueio do serviço em seu local hospedado. Você não permite o acesso pelas nossas empresas de conexão. A mesma coisa aconteceu quando, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do acesso dos brasileiros ao Telegram. Ele não impediu o Telegram de funcionar em sua origem, russa, onde quer que esteja, mas ele impediu que as empresas de conexão no Brasil permitissem um acesso àquele destino, mesmo fora do país. Um bloqueio de conexão. Então, isso Se for aquelas internets, me desculpa, eu sou leigo, não sou especialista como o senhor. Se for aquelas internets que não são legalizadas, aqueles meios de comunicação que não são legalizados, aquelas internets obscuras. Deep Web. Exatamente. Como que a gente faz para impedir que isso entre no Brasil? É possível? É mais difícil. É mais difícil. Mas não é impossível. É quase impossível, porque... Esse é o problema. Não são as legalizadas, são as ilegais. O problema está é igual os túneis do Hamas. Aí quando você fala de web, só para você entender, é quase que você falar como é que eu extermino... Esses são os maiores problemas. Não, porque esses jovens... Dos jovens não. Se você pegar, é complexo o acesso a uma Deep Web, por exemplo. Se a gente pegar índice de acesso, ele é baixíssimo no Brasil. Não é o problema. O problema dos crimes cibernéticos está na Surface Web. O problema dos crimes cibernéticos estão no WhatsApp, está nessas ferramentas de mensageria criptografadas ponto a ponto, e está, por exemplo, numa inteligência artificial que permite você criar conteúdo ilícito. Você consegue detectar. Mas é detectável. E é de alguma forma... especialista na mesa. Exatamente. Pois, né? Porque a doutora Helene também atua muito bem nessa... favorável também, coisa que eu já falei aqui, a Helene já me permitiu falar isso, dos governadores de estados, por favor, invistam nas delegacias de combate a crimes cibernéticos. Sim. O estado de São Paulo, estado riquíssimo, tem uma delegacia só, isso é uma vergonha. Deveria ter em Ribeirão Preto, Santos, Campinas, São José dos Campos, tem uma delegacia para atender o estado inteiro. É humanamente impossível. Uhum. Mas assim, a gente acaba entendendo, né, doutor Luiz Durso, e aí o senhor me corrija se eu estiver errado. Estou chamando de senhor por uma questão de formalidade da profissão. Que você certamente é muito mais novo que eu. Mas vamos lá. O que a gente percebe nisso tudo é que nós temos que educar. Eu sempre falo isso. A gente deu acesso à internet muito rápido para as pessoas, mas não deu educação para elas saberem usar o mundo virtual de forma adequada, não se exporem, né? E aprenderem que tem que ter ética, que não dá para... Não acho que é uma terra sem lei, porque você acaba querendo, você descobre, porque não existe crime perfeito no mundo real e também não existe no mundo cibernético. Se você tiver um bom perito, uma hora ele pega uma falha e você vai ser encontrado. E também a gente não pode se esconder no anonimato para se tornar corajoso, né? Tem muito, né? Exato. As pessoas às vezes vão lá na tua rede,
te xingam. Nesse exato momento deve estar acontecendo isso. Isso. Só que encontram com você, não tem a coragem de te falar o que elas estão falando na rede. Então a gente precisa acabar com isso e criar uma educação. Chama de valentão de internet. Não são os valentão eu de chamo internet. Assim, machão do Zap. É tudo machão do Zap. No Zap é tudo machão. Machão do Zap e do sofá. Eu dou o endereço do meu escritório, Avenida Francisco Matarazzo, 841. Você que está me ameaçando, tá de portão aberto. Eu falei aqui nos bastidores. Se eu pego o portão fechado lá, eu ligo, por que está fechado? Tá com medo, pede para sair. Vocês que me ameaçam na rede social, por favor, de sexta e segunda eu tô lá. Terça e quarta tem que estar em Brasília. Fique à vontade. Mas eu queria lhe ouvir sobre a violência nas escolas em geral. Você sabe que eu, quando vi essa notícia última dos nudes, né, do Deep Nudes, com aquelas adolescentes ali no Rio de Janeiro, os dois colegas ali é um ambiente escolar. Sim. Né? E eu fiquei imaginando o que se passa na cabeça desses moleques de fazer isso com as colegas e tal, né? Então, assim, primeiro eu acho que o desenvolvimento das tecnologias cada vez mais rápido é uma coisa inexorável, não tem jeito. O que nós precisamos fazer é regramentos, quem que usa, como usa, né? E a sociedade nossa, uma sociedade desenvolvida, complexa, precisa de regras, né? Porque ela é conflitiva, ela os interesses. Familiar também, viu? Né? Eu não vou falar alguma coisa que capaz de você linchar na internet, mas uma boa surra dos pais também resolve. Não, mas eu ia te falar, quais são os ambientes de sociabilidade? Também não vamos jogar toda... Doutor Palumbo sendo o doutor Palumbo. Não tá vendo, Palumbo. Quanta chinelada a gente tomou e tá bem aí, né? do meu pai comia solto aqui. O que eu ia lhe falar? Eu acho que tem os espaços de sociabilidade, de educação. A família, também não podemos jogar tudo na família. A escola, a religião, a igreja, né? Esses ambientes. Mas a escola é aquele espaço onde o jovem fica ali, a criança, o jovem fica ali 4, 5 horas por dia. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Você tem que ter os professores. O problema é que, assim, eu acho que as escolas, como elas não estão preparadas para determinadas coisas. Por exemplo, como é que na escola, o professor trabalha com uma pessoa, um jovem com deficiência? Né? Como é que você... Então, assim, precisa preparar o professor, precisa preparar o ambiente. Eu comecei a reparar que, por exemplo, esses temas de violência nas escolas, que não era comum no Brasil, às vezes não é comum em muitos lugares, é muito comum nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma epidemia, né? Mas está vindo para cá. Precisamos entender por quê. Pela internet. Porque esses vídeos estão viralizando nas redes sociais, chegando... Não, eu digo a violência. O menino pegar a arma do pai, isso que traz escondido, e lá matar o vídeo sofria bullying. O vídeo do crime dentro da escola está viralizando nas redes. Eu entendo que essa importação desses ataques pelos próprios jovens se deu por causa de rede social. Porque, inclusive, o caso que aconteceu aqui... Recentemente, o menino disse que aprendeu na internet a atirar. Ele disse que aprendeu na internet, ele participava de grupo... relacionado aí ao nazismo, a importância do fortalecimento dessas delegacias, né? Para poder detectar isso e agir. E o vídeo dele já viralizou também. Então agora, mais um vídeo... Eu queria voltar à questão da escola, né? A escola é um espaço muito importante, principalmente a escola pública, mas as particulares também. Eu acho que não é despreparo. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem um programa, Conviva São Paulo, né? Conviva SP, que é um programa que visa trabalhar essa coisa da convivência ética, né, democrática nas escolas, mas tem funcionado com muita precariedade. Eu até apresentei um projeto de lei, procurei ouvir muitos especialistas que estudam esse assunto e tal. Eu falei, como é que professores, diretores, como é que a gente entra? Porque simplesmente colocar um detector de metal vai resolver? Pôr policial armado dentro da escola vai resolver? Chamar o doutor Luiz Durso para lhe ajudar agora na parte digital. Quero depois conversar sobre isso, porque é um assunto novo para mim. Agora, eu acho que precisamos preparar o professor, mas não é só jogar a carga no professor. É o ambiente escolar, é a comunidade escolar, é os pais. A pandemia... E aí nós temos que mudar um pouco essa coisa do ambiente da escola. A pandemia foi muito difícil para os professores por dar aula nos Zooms e de alguma forma no Zoom, né? Eu vou dar mais um minutinho para você, porque daí depois nós vamos passar para o nosso quadro novo aqui do programa. Vamos lá. Os golpes por conta da inteligência artificial têm se sofisticado, né? Tem aquele golpe do amor, que é onde as mulheres com mais de 50, de meia idade, são enganadas por homens. E vice-versa. Não é. Tô falando mulheres, porque eu li sobre uma questão das mulheres. Teve uma dessas senhoras foi enganada e ela contou, mas eu falava com ele. O que eles fizeram? Eles pegaram a foto, que eles colocaram que é um cara bem sucedido, e ela ligava em vídeo
E através de inteligência artificial, a pessoa falava com ela. Então, era um negócio tão sofisticado que era difícil a pessoa imaginar que quando não tem foto, você fala, manda uma foto. Aí o cara manda foto, você olha e tal. Mas ela ligava em vídeo e falava com a pessoa. É a carência, né? Do homem e da mulher. Não, né? eu sei, mas eu sei. Mas eu tô dizendo do uso da tecnologia, como é que ela... É só marcar no outro, marca no shopping. Você fala assim, manda uma foto, o cara manda uma foto, você fica assim. Ligar em vídeo e você conseguir falar com a pessoa como se ela fosse uma pessoa real... Sim. A tecnologia está muito avançada e a gente precisa, de fato, de regulamentação e educação. A gente vai convidar mais vezes o Dr. Luiz Durso aqui. Obrigado. Porque tem assunto para a gente tratar, viu, doutor? Conte sempre comigo. Muito obrigado. E agora eu vou passar, então, para a fase final do nosso programa, falando do nosso querido quadro que eu e a minha diretora Mel criamos, que é o Linha de Fato. E o Linha de Fato dessa semana conversou com o doutor Rodrigo Carpati, que é especialista em direito condominial, e explicou para a gente, agora nessa fase de festas de final do ano, a gente tem que ficar esperto. O que pode, o que não pode dentro dos condomínios, dentro dos apartamentos, dentro dos salões de festa, né? E principalmente para as pessoas que vão viajar. De quem é a responsabilidade do imóvel? E aí a gente conversou com ele e ele esclareceu essas dúvidas. Vamos lá? Esse é um momento do final do ano de muita atenção. A primeira situação é que muitos condomínios ficam vazios, enquanto outros ficam cheios. Os condomínios vazios precisam tomar cuidado, as pessoas que vão viajar, que vão se ausentar, de não deixar essa chave na portaria, não deixar ali avisado que ela vai viajar, aquela janela aberta, porque isso facilita a prática de furtos e roubos até mesmo dentro de condomínios. Lembrando que a responsabilidade da guarda da unidade é do proprietário e não do condomínio. E mesmo assim, nesses prédios vazios, muitas vezes pessoas que estão em trânsito acabam procurando esses grandes centros e querem utilizar ali os salões como um momento de confraternização, até mesmo a festa de uma empresa, algumas vezes ocorre dentro de um condomínio. Então, isso precisa ser analisado com muito cuidado, com muita ressalva. Via de regra, a convenção traz que os espaços comuns dos condomínios são de uso exclusivo dos seus condôminos, então, em tese, aquela festa, confraternização para uma empresa, ela não é o ambiente mais favorável e vai trazer, com certeza, aí, problemas. O mais importante é que o condomínio sempre procure regrar as relações através da convenção, do regimento interno, e não deixar sempre à mercê daquela convenção inicial da construtora, o que costuma abrir margem para discussão e o problema no dia a dia precisa ser resolvido. E aí, na sequência, a gente perguntou para ele, né? Mas vamos lá, que a minha dúvida era... o que pode dentro do apartamento, né? Quer dizer que até às 10 eu posso colocar a Anitta no último volume, né? Ainda mais no Natal, né? A gente se excede um pouquinho, pode tudo. É verdade que no salão de festa eu posso continuar com música alta depois das 10? Ele já me explicou que não, mas ele explicou isso em mais um quadro que fizemos com ele. Então, essa regra até às 10 horas... ela não é uma regra onde as pessoas não podem fazer barulho antes das 10. O horário noturno, com certeza, a tolerância no horário noturno, ela é menor. Existem, inclusive, ABNTs específicas que trazem os decibéis permitidos. Mas, durante o dia, você também tem que respeitar os limites impostos pela lei para que não traga prejuízo. Inclusive, a perturbação ao sossego alheio está previsto na lei de contravenções penais, que é a perturbação ao sossego. Isso ela impera durante o dia ou durante a noite. Então, conviver de forma pacífica, sem trazer prejuízo para as demais propriedades, é uma obrigação do condômino. A convenção traz o regramento, a destinação do condomínio. Então, se a pessoa quer ter um piano de caudas na sala, ela pode ter, desde que ela não atrapalhe o vizinho, desde que ela faça um isolamento acústico. As pessoas devem ter tolerância com seus vizinhos, mas existe um limite que é o da própria convivência e do conforto da unidade de baixo. O salão de festas,
ele é um ambiente que por si só pode causar atrito, assim como as churrasqueiras dentro dos condomínios. Muitos condomínios acabam até retirando as churrasqueiras em função da quantidade de problemas que lá passam a ocorrer. Então, o mais importante, o decibel, em tese, ele funciona dentro de casa, fora de casa, e seria da mesma forma. Porém, quando se fala em um local de confraternização, tolera-se um pouco mais, mas esse tolerar um pouco mais também tem que estar condicionado à não perturbação dos vizinhos. Por isso que muitas vezes esses limites são tratados dentro da convenção, regimento, ou até mesmo das regras convencionadas nas assembleias de condomínio. Queria muito agradecer ao Dr. Rodrigo Carpati. Quem quiser seguir ele tem um Instagram, @Rodrigo Carpati, com K e T mudo no final. E ele também tem muitos livros a respeito do tema, inclusive com orientação aí ao pessoal que faz administração condominial. Bom, queria passar aqui para a mesa. Você faz muita festa? Não faço festa, eu sou caseiro, mas lá em casa, no apartamento tem 7 gatos lá, né? Minha mulher é protetora, tem gato até em cima da geladeira, mas graças a Deus não faz barulho, não faz nada. Tá certo. Vai abrir a geladeira e toma um susto. Eu queria muito agradecer a mesa, espero que vocês venham em outras oportunidades. Foi uma delícia bater esse papo com vocês aqui, foi muito produtivo, eu tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito. Antes de finalizar, eu quero lembrar vocês que este final de semana nós estamos com a campanha do Teleton AACD. E se você quiser ajudar, entrar com a gente nessa campanha, você pode fazer um Pix. O Pix a chave Pix ou o e-mail, né, que é doiteleton@aacd.org.br, ou também pela chave Pix, que é um celular, 11 94 311 0144. Eu espero que vocês nos ajudem nessa campanha linda. Eu estive lá na AACD e é muito bacana o trabalho deles. Eu quero levar o delegado Palumbo lá, a gente falou disso hoje. Bom, eu vou encerrando por aqui, agradecendo demais a sua audiência, desejando a todos uma semana muito abençoada e eu espero ter você de volta aqui na próxima semana. Até lá! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.